Hoje a gente vai falar da possibilidade da gente poder criar um fluxo voltado mais para automação comercial, com captação de variável, com condição, com menu, saber como utilizar essas informações dentro da plataforma. Bom, vamos lá? Primeiro passo, vamos aqui em fluxo e vamos criar um fluxo agora, treinamento automação, tá? Automação. Dentro desse treinamento, a ideia é automatizar um pouquinho mais, né? E explorar algumas funcionalidades. Então, o primeiro passo que eu vou criar é um texto. E eu vou falar o seguinte: olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Será para continuarmos, como gostaria de ser chamado, tá? Ok. Vou inserir esse card, tá? E depois desse card, eu vou solicitar uma variável, né? Então, ou seja, que é a variável nome. Eu perguntei o nome do cliente, então agora eu vou captar essa resposta. Então, quando o cliente me enviar uma mensagem, eu vou devolver esse texto para ele e vou ficar aguardando ele me devolver esse nome, tá? Depois que ele me devolver esse nome, aí eu vou exibir o nome dele dentro da próxima informação, tá bom? Depois que eu perguntei o nome do cliente, agora eu vou inserir uma condicional. Eu vou dizer o seguinte: olha, se for depois, tá? Melhor, se for antes das 12 horas, meio-dia, tá? O caminho, se essa regra for verdadeira, então vamos lá. A condição, hora do dia, antes de meio-dia. Se for verdadeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar esse cliente para o menu. Confirmando o nome dele, tá bom? Olá, deixa eu pegar a síntese do nome dele. Para a gente poder exibir a variável, a gente utiliza essa síntese, tá vendo? Para usar as variáveis que você escolheu, use, tá? Essa síntese. Então vamos lá. Dentro desse menu, eu vou fazer uma confirmação, tá? Olá, obrigado. Vamos lá. Vamos confirmar seu nome, tá? Vamos lá. E aqui dentro da variável, eu vou setar só o nome que eu inseri lá na hora que eu criei a variável, tá? Está correto? Sim, né? E não. Por que sim e não? Lembra que a gente só está exemplificando aqui. Então vamos lá. Se o cliente entrar em contato, eu vou fazer essa pergunta para ele, vou captar a variável que eu criei nome, que é a forma como eu vou chamar ele aqui para confirmar, tá? Se estiver correto e for antes da meio-dia, ele vai bater aqui. Se for sim, eu vou dar continuidade. Se for não, eu vou retornar a pergunta inicial, tá vendo? Eu retornei para a pergunta inicial. Por quê? Ele falou que o nome dele está correto. Está correto? Não. Então eu retorno ele para a primeira opção. Ok? Se estiver correto, eu vou enviar uma notificação. Então eu vou enviar a notificação para o nosso número, tá? Vou falar o seguinte, ó, lead para você, Rodrigo, tá bom? Então eu vou comunicar ao meu usuário que esse lead chegou, tá bom? Então vamos lá. Sim, então eu vou randomizar o atendimento. Antes de enviar direto para o usuário, eu vou criar um randomizador que a gente aprendeu na outra videoaula, tá? Então, se tiver correto, eu mando para o randomizador e aí eu mando para o meu, eu tenho 2 comerciais, né? Se for para o comercial Rodrigo, que eu vou incluir o usuário dele aqui como admin, né? Então, ou seja, esqueci de escolher uma fila comercial, né? Então, vou transferir para o Rodrigo. Então, se o randomizador mandar para o Rodrigo, ele vai enviar uma notificação de WhatsApp, tá? E se o randomizador mandar para a Mayara, né? De novo, vamos incluir uma fila. Ó, incluir uma fila comercial. Se o randomizador mandar para a Mayara, eu não vou enviar notificação, tá bom? É só para exemplificar. Não, melhor, vou criar aqui também para a gente poder testar essa funcionalidade junto com vocês. Vamos lá, notificação. Vou mandar para o mesmo número, né? E vou falar o seguinte: lead para você, Mayara. Vai ficar um pouco confuso porque essa mensagem vai ser enviada dentro da mesma mensagem que eu vou enviar. Vocês vão entender lá na prática. Bom,
Então vamos testar essa condição, tá? Eu vou alterar aqui e vou colocar depois, né? Porque agora já são 18 horas. Então, depois das 12 horas, se for verdadeiro, né? Depois das 18 horas. Se for verdadeiro, essa é a ação que ele vai tomar, tá bom? Então vamos testar essa parte do fluxo. É sempre legal, na medida que você vai criando o fluxo, você for validando ele na tua opção. Como a gente já aprendeu na videoaula, o primeiro passo é vincular o fluxo que a gente está criando na conexão, tá bom? Verificar se não tem nenhum ticket aberto, né? E agora a gente vai mandar um oi, tá? Então a primeira parte, o fluxo tem que me mandar a mensagem, né? Qual o seu nome? Então tá digitando aqui e vamos ver o que ele vai me entregar. Olá, seja muito bem-vindo. Para continuarmos, como gostaria de ser chamado? Rodrigo, né? E agora ele precisa verificar se a condição é depois das 18 horas para poder me mandar para o randomizador, para poder me enviar uma notificação e para poder transferir para o usuário. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá no fluxo, treinamento automação. Então é o seguinte, coletei uma variável, a regra é 18 horas, então ele tem que me mandar um menu nesse momento, né? E apareceu a informação, vamos confirmar seu nome? Rodrigo, está correto? Sim. Por que que a gente chegou até aqui, pessoal? Vamos voltar lá no fluxo para a gente poder compreender, tá? Eu mandei uma mensagem, né? E aí o card perguntou: olá, seja muito bem-vindo. Para continuarmos, como gostaria de ser chamado, né? Aí ele coletou a variável que eu mandei como Rodrigo. E quando chegou aqui, ele perguntou: vamos confirmar seu nome? Aqui, Rodrigo, está correto? Sim ou não? Perfeito? Rodrigo está correto, sim ou não? Eu vou digitar sim, né? E agora ele precisa dar continuidade ao fluxo. Ou ele vai me transferir para o usuário admin ou para o usuário Mayara. Só que antes de transferir, ele tem que enviar uma notificação, né? Ó, ele me enviou a notificação lead para Rodrigo, porque ele me transferiu para o usuário admin, né? Então, essa parte do fluxo está correta, né? Então, tudo isso que a gente criou no fluxo, a gente viu agora. A gente mandou uma mensagem, eu perguntou meu nome, eu perguntei, vamos confirmar seu nome, Rodrigo, está correto sim. Enviou a notificação lead para você, Rodrigo, né? Que era o número que eu selecionei lá. Eu poderia ter selecionado qualquer outro número. E aqui, ó, estou transferindo seu atendimento agora para o usuário admin. Então, se a gente vier aqui, ó, em usuários, ele já está aqui, ó. Posso espiar. Todo o histórico da conversa ele está aqui, tá vendo? Então, ó, conexão, tá? Usuário, departamento e a tag. Então, eu posso aceitar esse ticket, né, e realizar o atendimento. Bom, conseguiram compreender, né, como que a gente utiliza, né, a variável e a condicional? Essa condicional aqui, depois das 18, por exemplo, depois da meio-dia, ela poderia ser o seguinte, para validar a tag. Se o cliente possui a tag negociação, né, ele iria para o menu. Se ele não tem a tag negociação, ele vai para um outro caminho, entendeu? Então você pode utilizar ela de vários formatos, né? Então você precisa compreender aqui a condição para poder utilizar. Se fosse a variável, eu ia puxar a variável. Se fosse igual ao nome, né? Aí eu vou comparar o nome. Por exemplo, João, tá? O nome que eu digitei na variável é João? Não, então é falso, entendeu? Agora, se eu colocasse Rodrigo, aí é verdadeiro, aí ele ia para o card de cima. João é falso e ele ia para o card de baixo, tá? Então, são essas três opções que você poderia utilizar aí dentro da condição. E a variável é super simples. Você pode coletar variáveis em vários locais da plataforma. Lembre-se de sempre utilizar a síntese e dentro aqui das chaves o nome da variável que você colheu. Exatamente igual, letra maiúscula, letra minúscula e etc. Ok? Então, essa parte do fluxo a gente está desenhado. E se o cliente escolher não, ele voltaria para o conteúdo. E quando a regra for falsa, né? Quando a condição for antes das 12 horas, tá? Quando for antes das 12 horas, aí eu vou transferir esse fluxo direto para... eu vou adicionar uma tag, tá? Eu vou adicionar uma tag de prospecção e vou transferir esse fluxo direto para o departamento. Então, eu quero rodar a automação somente após as 18 horas. Antes das 18 horas, eu vou adicionar uma tag e mandar para o comercial.
tá? Então, isso aqui é um fluxo de automação, né? O cliente envia uma mensagem, tá? Eu recepciono o cliente com uma mensagem e faço uma pergunta. Não necessariamente nessa ordem, tá? Aqui poderia ser um menu, por exemplo, etc. Aqui eu coleto a variável da pergunta que eu realizei. Aqui eu estabeleci uma condição. Depois das 12 horas, eu mando o meu fluxo para essa automação e transfiro para os usuários que entram na minha empresa somente a meio-dia, tá? E se for antes, né, da meio-dia, né, se for falsa essa informação, ó, falso, eu vou adicionar uma tag prospecção e ele vai ficar aguardando atendimento. Ok? Então, extremamente simples, né? Simples não, né? Pra gente que tá no dia a dia aqui, parece simples, mas eu acho que deu para compreender de qual maneira você pode utilizar tanto a variável quanto a condicional, que foi a ideia do fluxo, né? Para que vocês possam replicar essas informações nos fluxos que vocês vão fazer de agora em diante, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fale com o nosso time, que vai ser sempre um prazer auxiliar vocês, tá ok? Muito obrigado, até logo e até a próxima videoaula.